que os netos fazem bem para os avós? Ou será que os avós fazem bem para os netos? Meu nome é Betusa Kramer, eu sou pediatra há mais de 25 anos e eu realmente acredito que a saúde da criança ela está diretamente relacionada ao ambiente familiar. E quando a gente fala em ambiente familiar, a gente precisa falar dos pais, dos responsáveis, e se houver a bênção de que tenham avós por perto dessas crianças, com certeza isso vai impactar na qualidade da saúde e do desenvolvimento dessa criança. Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos que comprovam que crianças que tiveram a influência dos avós na trajetória do seu crescimento, nessa primeira infância, na sua educação, tiveram menos disfunções emocionais, tiveram menos dificuldades depois na adolescência e na vida adulta. Essa é uma realidade que a gente pode comprovar perto da gente. Tanto do aspecto positivo, quando vemos, quando temos a oportunidade de ter avós que convivem com as crianças e conseguem influenciar positivamente o desenvolvimento, quanto isso não acontece, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais e abrir mais sobre todas essas variantes e todos os benefícios, tanto para as crianças quanto para os avós, dessa combinação tão maravilhosa. Primeiro, a gente precisa contextualizar. Eu estava olhando sobre a expectativa de vida no Brasil e eu fiquei muito impressionada. Usando um exemplo da minha casa. A minha mãe tem 82 anos. Quando ela nasceu, a expectativa de vida no Brasil era 45 anos. Eu tenho 53. Então eu já deveria ter morrido naquela época, se eu tivesse nascido naquela época. Isso é incrível. Hoje a gente está no ano de 2024 e ainda não temos, esse número específico desse ano, mas o último número que nós temos, 2020, 2019, a expectativa de vida das mulheres é 80 anos. Gente, isso é incrível. Isso são impactos tanto externos quanto possibilidades de acesso, à qualidade de saúde, informações, a informação chega para todos de como eu posso me cuidar melhor. A medicina evoluiu absurdamente, graças a Deus, nós temos muitas possibilidades de encontrar saúde e de buscar na prevenção evitar doenças. Porque essa lógica de que precisamos encontrar uma cura é uma lógica que pode melhorar. A gente não precisa pensar em curar a doença ou buscar terapêuticas e medicamentos. A gente pode pensar, e acreditamos que esse seja o olhar da medicina do futuro, em como eu cuido e eu mantenho a minha saúde hoje. E esse é um formato, um jeito de pensar que se a gente começa nessa geração, e a gente tem percebido, isso tem influenciado os avós. Os avós querem estar por mais tempo acompanhando o crescimento dos seus netos. Eu quero ver o meu neto nascer, eu quero ver o meu neto ir para a escola, aprender a ler, a escrever. Isso é muito emocionante, ver uma criança aprender a ler e escrever. Eu quero acompanhar isso dos meus netos. Eu quero ir na festa de 15 anos dos meus netos. Eu quero ver os meus netos entrar na faculdade. Então, essa expectativa de futuro que os netos promovem para os avós é a melhor gasolina e a melhor adrenalina que pode existir. Por quê? Porque essa é uma relação de alegria. Existe menos compromisso em relação aos avós com todas as necessidades e suprir todas as necessidades daquela criança. Ele supre amor, afeto, presença. A gente vai falar agora um pouco mais sobre os benefícios para as crianças dos avós. Desde a influência que os avós podem e devem ter quando ensinam os pais alguns cuidados básicos com o bebê. E eu quero dizer aqui como pediatra que tem muitas coisas corretas que os avós falam e que não é bobagem não. Do tipo, tá dormindo, tá crescendo. Isso é verdade.
o hormônio do crescimento funciona melhor quando a gente dorme. Então, dormir cedo é um ótimo hábito. E é um hábito que hoje, atualmente, é difícil a gente trazer para essa vida da modernidade, tantos estímulos para os nossos filhos, uma realidade, uma rotina dos pais que trabalham o dia inteiro e vão se encontrar só à noite com os seus filhos e querem matar a saudade. Mas de alguma forma a gente tem que encontrar um meio termo para não prejudicar a qualidade do sono dessas crianças. Vai para a rua, passear no sol e brincar na rua faz bem, faz super bem. A gente só ativa a vitamina D no sol. Então, antigamente as crianças eram muito mais expostas ao sol, à rua. E hoje, por N situações urbanas, impedem ou se estabelece um problema em relação a não permitir que essa criança fique tanto tempo exposta à rua. E o sol e estar brincando ao ar livre faz bem em muitos aspectos, até para o desenvolvimento dos olhos. Crianças pequenas deveriam ficar bastante tempo expostas à luz solar para estimular o seu desenvolvimento ocular e evitar o uso e a necessidade do uso de lentes. São tantas coisas que os avós falam, são tantas possibilidades que existe de se passar essa transgeracionalidade positiva. Quantas receitas a gente precisa, hoje a gente sabe e que a gente aprendeu com os avós. E o pior, quantas a gente se arrependeu de não ter perguntado como é que fazia. Porque aquele sabor, aquele cheiro, aquela experiência, aquela vivência que a gente teve lá na casa dos nossos avós, para quem teve a bênção de ter essa experiência, isso fica guardado numa prateleira muito especial da nossa memória. E isso não vai ser esquecido. Ao contrário, isso fica guardado e a gente passa. E isso é, numa linguagem mais moderna, o que se chama de legado. São tantos os legados que os avós podem e devem passar para os seus netos. E os pais que aqui nos assistem, permitam isso. Permitam essa transferência de cultura. É muito diferente a relação que os pais têm com os seus próprios pais, né? É muito diferente. A relação que se estabelece entre avós e netos, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na adolescência. Avós são muito amigos dos adolescentes, dos netos adolescentes. Os avós, eles contemporizam, acolhem, escutam, e eles têm menos medo que os pais de que aconteça algum desfecho, algum problema, porque a responsabilidade dos pais é diferente. Os avós chegam a brincar e dizerem assim, que bobagem isso que a tua mãe está te falando. Quando ela tinha a tua idade, ela fazia a mesma coisa. Não sei o que ela vem reclamar de ti. Então, isso faz uma conexão muito especial, faz com que esse adolescente baixe a guarda e encontre um espaço de escuta nessa avó, nesse avô, onde às vezes ele consegue se conectar mais do que com os pais, que é uma fase da adolescência onde existe alguns conflitos e o ouvido fica mais seletivo, né? Em relação ao que os pais falam, né, para o adolescente. Os avós podem ser uma interlocução, uma comunicação, um canal de equilíbrio e podem ir lá falar para os pais, olha só, fica atento lá, percebi tal coisa, sem contar para o adolescente que está havendo essa comunicação e sem comprometer o sigilo daquilo que foi falado, mas isso em prol da família, em prol do bem-estar e do amor que existe envolvendo todas essas relações. Eu encontro nessa relação de netos e avós um espaço de aprendizado de ambos os lados. Um espaço de benefício é bom para a saúde dos dois lados. Saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde, a energia.
passar a tarde com o neto é uma pílula de adrenalina. Se eu tô deprimido, tô cansado, passa a tarde com o neto pequenininho, vê como é que é. Se tu tá te divertindo com isso, vai te fazer um bem, vai liberar tantas substâncias maravilhosas que tu começou o dia com dor e tu termina o dia animado e se perguntando quando é que ele vem de novo. Promover esses momentos e permitir com que a convivência com os netos é uma escolha e é uma opção. Para alguns é necessário. Existe um contexto familiar onde é importante a presença hoje dos avós para cuidar, os pais precisam trabalhar, existe uma certa obrigação nessa necessidade de cuidar do neto. Mesmo assim, mesmo quando isso for uma rotina, quando não for uma visita na casa dos avós, eu queria deixar aqui um apelo para esses avós que estiverem nos assistindo. E talvez vocês entendam muito mais o quanto o tempo é transitório, o quanto a vida passa rápido. Então não percam a oportunidade de estarem com os seus netos, mesmo que seja de segunda a sexta ou mesmo que seja 2 dias na semana. Não deixem que eles fiquem no celular nesse momento. Esse tempo com vocês é muito mais importante do que o tempo com um estranho. Estranho? Sim. Vocês falaram para os filhos de vocês, não fale com estranhos. Não aceite bebidas de ninguém desconhecido. Não aceite, antigamente era, não aceite balas de desconhecidos. Não converse com quem tu não conhece. Mas vocês, avós, que permitem ou acham que estão causando alguma coisa de bom para os seus netos ao permitirem que eles usem o celular e as telas na sua casa, estão perdendo um tempo valioso. Estão perdendo um tempo de conexão que vocês não vão ter novamente, porque o tempo é efêmero. E eu falando aqui para vocês sobre o tempo ser efêmero, eu quero convidar vocês a fazerem um teste. Em vez de entregar o celular para o neto ou para a neta e irem fazer suas coisas, convidem eles para fazer algo, convidem eles para eles ensinarem vocês a fazer algo. Me ensina a jogar um jogo de tabuleiro, ou vocês ensinam eles a jogar cartas, ou vocês vão para a cozinha com eles. Ensinar uma coisa que para vocês pode ser muito óbvia e muito banal, mas talvez eles não saibam. Será que os seus netos já sabem cozinhar? Se eles tiverem idade qual é a idade para ir para a cozinha? A idade que dê para subir um banquinho, ficar apoiado no balcão e botar as 2 mãos dentro de uma massa e sovar uma massa. Isso já é uma idade suficiente para ele se divertir e nunca mais esquecer. Abrir uma massa e fazer uma forma de biscoito. E pode ser um biscoito bem simples, mas eles não vão esquecer. E vocês estão ensinando algo sobre o tempo que essa geração tem muita dificuldade. Hoje eles querem tudo rápido, querem tudo imediato, ao som, né, ao toque do dedo. Só que assar um bolo não é ao toque do dedo. Eu preciso fazer, misturar, achar o ponto, botar no forno e ficar olhando pelo vidrinho do forno se o bolo está pronto. E só depois eu vou aproveitar e desfrutar o bolo que eu fiz. E aí a gente pode, né, dizer, aquele bolo pode mandar um pedaço para casa, para o pai e para a mãe experimentarem, porque esse bolo tem um ingrediente que é impossível repetir em outro momento. É o ingrediente daquela conexão, é o amor. Sabe o temperinho do amor? Esse é o ingrediente de quando a gente faz as coisas, quando existe essa conexão. Eu falo sobre a culinária, sobre a alimentação, porque isso é uma coisa que impacta muito na memória do jovem. Provavelmente impacta na tua memória. Eu tenho certeza que tu tem alguma memória
de algum cheiro, de algum alimento, de algum gosto que te lembra a tua infância. Isso é conexão cerebral. Quando eu quero impactar a vida de alguém, eu exagero na emoção, para o bem e para o mal. Tem memórias também ruins que a gente tem com cheiros, com gostos, com olhar determinada coisa, porque ela, junto, a emoção que eu senti, se foi negativa, ela foi lá para aquele lugar do meu cérebro que eu não vou me esquecer. E ela vai ficar guardada. E muitas vezes eu posso trazer ela de volta. Mas eu posso escolher ter boas memórias com os meus netos. Eu posso escolher impactar eles para a vida deles. Eu posso escolher deixar um legado. E esse é o nosso convite. O nosso convite é, primeiro, saibam que vocês podem viver muito mais do que a expectativa de vida que existia quando vocês eram jovens. Então, avós, curtam cada dia. E vocês têm uma jornada muito longa com seus netos, aproveitem. Outra dica seria, lembrem o quão amoroso e o quão especial é o pedacinho de vocês que vocês vão deixar no seu neto. As conexões, as pessoas, a gente passa pelas pessoas e deixa algo e leva algo. E esse é o valor da vida. Quando existe um amor à família, um amor fraterno, a gente tem muita responsabilidade em relação ao que a gente vai deixar no outro. Então, palavras podem impactar muito na vida de uma criança. Palavras positivas, palavras de incentivo. Eu posso impactar demais na autoestima desse adolescente se ele escutar palavras positivas em casa desde a primeira infância. O contrário também é verdadeiro. Se vocês avós tiverem esse olhar e ajudarem talvez até os seus pais, os seus filhos no caso, né, os pais desses netos, a cuidarem desse impacto que a gente tem e que a gente às vezes não percebe no crescimento, na primeira infância e que depois vai se apresentar lá na adolescência, da forma com que esse jovem vai se relacionar com o mundo, como ele é aceito, como ele se percebe aceito, o quanto que ele se gosta, o quanto ele acha que ele merece ser amado. Esse é um grande conflito do jovem de hoje. A autoestima é tão baixa que ele acha que ele não merece ser amado. Porque ele precisa de muita validação externa, de gente desconhecida, que precisa dar like no que ele faz. A vida não é assim. A vida é de conexões. A vida é de se relacionar. Menos celular e mais olho no olho. Mais conversas, mais brincadeiras. E isso tudo vai incidir em aprendizado para os mais velhos. Olha o que esses jovens podem nos ensinar e me ensinam sobre inovação, sobre ter menos medo de apertar nos botões das coisas. A geração mais antiga tem o medo do botão vermelho da guerra, né? Que eu aperto o botão vermelho, eu libero uma bomba que vai explodir o mundo. Isso é um medo tácito que existe nas pessoas mais velhas. Eu não posso apertar porque isso pode dar errado. O jovem, ele primeiro aperta, depois ele vê o que vai acontecer. Ele não conhece o manual de instrução. Então, são formas de enxergar o novo completamente diferentes. E pessoas querendo onde um pode ensinar e o outro pode aprender. Peçam ajuda para o seu neto adolescente, o seu neto, a te ensinar algo que tu não saiba. E olha que coisa mais linda, que tu vai continuar tendo coisas para aprender. Hoje, com a idade que tu tem. Porque assim é a vida. A vida perderia completamente a graça se a gente tivesse a informação de que eu não teria mais nada para aprender. Bom, então eu vou embora. Para mim, deu. Se eu não tenho nada para aprender. O ser humano, ele é curioso. Ele precisa estar aprendendo. E se eu já tenho uma trajetória profissional encerrada, eu já terminei, não trabalho mais, eu já estou numa idade onde já criei meus filhos, aonde que eu vou aprender? Vou aprender com os meus netos?
Então, existe benefício e existe benefícios internos. Quando a gente está alegre, animado, a gente bloqueia substâncias do nosso corpo que fazem com que a gente ative determinadas doenças. Até oncogenes, coisas que se fala hoje em dia, né? O objetivo não é aqui eu dar nenhuma aula de medicina nem nada disso, mas eu quero dizer para vocês que todos nós, as nossas células, elas são programadas para fazer uma coisa boa. Mas elas têm lá, algumas delas que vêm com uma programação para fazer alguma coisa errada. Se a gente der espaço para essas células começarem a fazer coisas erradas, elas vão nos criar doenças. Esse seria um princípio muito didático e básico de como vem e inicia um câncer, por exemplo. Quando a gente permite que os oncogenes, né, por fatores ambientais e escolhas da nossa vida, permite que essas nossas células comecem a ficarem disfuncionais. Não há nenhuma dúvida de que hoje uma pessoa, por exemplo, com uma doença oncológica, se ela decide que ela vai se curar, se ela quer se curar, ela tem muito, mas muito mais chance de se curar do que outra pessoa que não tomou essa decisão. Sendo as duas receberam o mesmo tipo de tratamento, as mesmas oportunidades e tem até a mesma doença. Se uma delas decide que isso não vai matar ela e que é um momento da vida dela e que eu vou vencer isso, essa pessoa tem muito, muito, muito mais chance de se curar do que essa que se entrega para a doença. Eu estou afirmando isso. Isso funciona para doenças do coração. Isso funciona, a gente acredita, para todas as nossas células do corpo. Eu posso decidir ficar inflamada. A inflamação é uma coisa que me faz mal. Eu posso optar por ter uma vida inflamatória ou eu posso optar por ter uma vida desinflamada, uma vida menos inflamatória. E isso diz respeito ao que eu como. Eu não preciso dizer para vocês que quando vocês dão alimentos errados para os seus netos, eu sei que vocês estão querendo agradar, mas vocês não estão ajudando. Ensinar ou estimular a criança a comer junk food, né? Muita fritura, alimento processado. Eu super entendo que isso não tinha no tempo de alguns, né, que estão nos assistindo aqui. Mas vocês não estão sendo muito amorosos e não estão pensando no futuro dos seus netos quando vocês fazem essas escolhas. Façam um biscoito de maisena junto com eles e vocês vão estar fazendo muito mais bem para a saúde física e mental deles do que comprar um biscoito industrializado, ensacado, que vocês não têm a mínima ideia da quantidade de veneno que tem ali dentro. As intenções, a forma com que a gente pode influenciar a vida dos netos são muitas. E o objetivo aqui é falar sobre o que isso pode ser bom para a saúde de vocês e para a saúde dos seus netos. Para saber o quanto que vocês podem e são importantes para ajudar muito eles a crescerem, se desenvolverem, mas também podem atrapalhar. Sim, podem atrapalhar. Se vocês, determinadas atitudes dos avós podem atrapalhar muito o desenvolvimento desse adolescente, por exemplo. Por exemplo, acobertar situações que fazem mal. Saber que ele está usando um cigarro eletrônico e não comunicar aos pais ou não fortemente proibir que ele faça isso, explicando que o desfecho para cigarro eletrônico é igual ou pior e mais rápido do que muitas drogas. Acobertar coisas que o adolescente possa estar fazendo e que dizem respeito à saúde desse adolescente e de outros, não é uma atitude legal. Não é uma atitude amorosa. E não vai perder o amor que o teu neto tem por ti ou a tua neta se tu tomar uma atitude firme em relação à qualidade e ao futuro
do que tu quer para essa mulher e para esse homem que vão ser netos lá, os adultos, tu vai te orgulhar deles? É óbvio que tu quer isso. O que os pais querem? Eu quero um filho que eu possa me orgulhar no futuro. E o que os avós querem dos netos? Idem. Desautorizar os pais na frente dos netos. Isso é péssimo. Não façam isso. Ainda mais se tu estás desautorizando aquele que não é o teu filho. Se tu está desautorizando a tua nora, o teu genro, não faça isso. Não se meta nessa seara. Ela não te diz respeito. Aí tu fosse longe demais. Te lembra do que teria sido para ti se a tua sogra ou o teu sogro tivessem te desautorizado na frente dos teus filhos. Então, a gente pode escolher os caminhos da vida. A gente deve, na verdade, ensinar. Um dos grandes desafios da educação de hoje em dia é ensinar os filhos a fazerem escolhas. Porque nós não vamos estar definitivamente com os nossos filhos o tempo todo. E se a gente puder lembrar isso em relação aos netos, a gente não vai perder o rumo. E a gente vai ter a certeza de que a gente está impactando positivamente o legado e influenciando esse neto, essa neta, a ser a mulher e o homem lá no futuro que todos nós vamos nos orgulhar. Então eu quero te deixar aqui esse convite. Eu espero que essa conversa tenha te trazido muitas inquietações. O meu objetivo não é trazer respostas prontas. Eu não tenho a verdade. Eu tenho muitas informações e muita vontade de conversar mais a esse respeito. E se isso te trouxe insights, se isso provocou alguma mudança do hábito, da rotina de vocês, para mim e para nós aqui do nosso projeto, já estamos muito felizes. Porque nós realmente acreditamos que a medicina, a saúde está relacionada às escolhas e aos hábitos saudáveis que a gente pode ter, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente ama.